Oi, gente, boa tarde, bom dia. Meu nome é Érica, a gente é aluno da ETEC, a gente está no 3º ano em automação industrial e esse é o nosso projeto de TCC. Aqui do meu lado está a Stephanie, Sabrina, Raíssa e Guilherme. Bom, o nosso projeto é basicamente um controle de entradas e saídas. Controle de entradas e saídas. Nosso projeto fala sobre controle de entradas e saídas. A gente pensou nesse projeto como uma forma de ajudar a nossa ETEC. Porque o que acontece? Muita gente entra e sai da nossa ETEC sem autorização, ou às vezes sem um segurança ver. Então, o que a gente pensou? Uma forma fácil de identificar os alunos aqui na ETEC é o RM. E garantir a segurança. Para garantir a segurança. O que acontece? Aqui, ó, a gente tá com um simulador que está simulando a catraca, a trava, que seria uma catraca. Aí aqui tá o painel e aqui o teclado. Aí você vai digitar, se você for aluno da ETEC, você vai digitar o seu RM. Eu, por exemplo, vou digitar meu RM. Aí passou, a catraca abriu. E aqui já tá contando a presença no banco de dados. Aqui, contando a presença. E aí a catraca fechou. E se você não for aluno da ETEC, RM inválido, então você não entra. E agora, se o aluno sair ou não tiver na sala, por exemplo, se ele sair da escola, aí eu vou digitar meu RM de novo. Vai estar e aqui. Eita. É até uma forma de, às vezes os pais perguntam, nossa, meu filho estava na escola. Mas não vai contar exatamente a sua falta ou a sua presença em sala de aula, mas vai contar que você estava aqui na escola. Porque às vezes o pai liga, meu filho estava na escola. Não estava, não constou no nosso banco de dados. Então o problema não vai ser da escola, vai ser do próprio pai, do responsável ou do filho. E se estiver na escola e mesmo assim, contando a presença, o professor vai lá, o aluno está na escola, mas não entrou na aula. O professor vai fazer a chamada de novo e vai verificar mesmo se o aluno está na sala. É basicamente isso. Aí aqui o Guilherme vai falar como ele usou as coisas. Então, fala do S. Pode me cortar, calma aí. Bom, pessoal, obrigado pela apresentação. Aqui conversando com o pessoal. Certo. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui a parte. Usamos o ESP32. Para o nosso banco de dados a gente usou Python. Para o nosso circuito em si, a gente usou o C++, a linguagem C++. Fala aí os pontos positivos e negativos do projeto. O ponto positivo é garantir a segurança de todo mundo da escola, obviamente. E a organização. E a organização também do ambiente escolar. Agora o ponto negativo é explicar. O ponto negativo é que não é muito prático. Podia ser mais prático. Mas não, vamos supor, já vai estar fixo na escola. Você não vai precisar trazer um bilhete ou um cartão. É um ponto negativo, mas também é um ponto positivo. Porque no próprio MSA dos alunos tem o código, o QR Code com o RM da pessoa. E muitas vezes as pessoas não trazem celular para a escola, sei lá, então pra ser mais prático assim, é só você mesmo, é só você digitar o seu RM que vai estar constando lá. Já vai estar constando na escola. E para reforçar o ponto positivo também, que esqueci a palavra. É um preço acessível para você montar esse circuito e também ele ajuda
Na chamada que o professor faz, que ele já vai estar integrado com o banco de dados do NSA e vai marcar sua presença e ausência. Aí o professor vai ver, se você estiver presente na sala, ele marca a presença e vice-versa. É isso. Muito bem, obrigado pela apresentação de vocês, tá? Vamos verificar se é possível transformar isso em um produto para vocês venderem para as ETECs aí, né? Beleza? Obrigado pela apresentação, gente. Parabéns. Bom dia, Lina, né? Bom dia. Vamos falar então do projeto Máquina Recicladora de Papel. Ele é um TCC do técnico em automação industrial. Os alunos vão se apresentar aqui e vão apresentar um pouquinho do projeto. Sou o Eduardo, né? Sou o Eduardo José. Eu sou o Ezequiel Paulo. Eu sou o Rian. Aí a gente tem o... Eu sou o Rian Ronald. Eu sou o Matheus Stein. Certo. Primeiramente, a primeira pergunta seria... Explicar o projeto. Explicar o projeto. Beleza. A funcionalidade do nosso projeto começa com uma ideia surgida por causa da quantidade de papel que é consumida no mundo inteiro. Ok? Aqui no Brasil, a gente pode dar umas informações um pouco mais precisas, né? Vai lá. Bom, basicamente a quantidade de papel para você produzir, por exemplo, 1 tonelada de papel chega a ser 2 toneladas de madeira, 15 árvores, 100 mil litros de água e 7.600 kW de energia. É um grande gasto de recursos, se você for ver que tem uma pouca demanda de papel para uma pouca produção. E acaba que isso chega nas empresas também. Então, um funcionário médio de um escritório, por exemplo, hoje em dia gasta cerca de 10 mil folhas no ano isso. E acaba que essas folhas são descartadas e não são reutilizadas. Com base nisso, a gente teve a ideia de produzir o protótipo aqui e agora vai falar sobre o funcionamento aqui da máquina. Certo. Primeiramente, a operação começa com a fragmentadora de papel. A fragmentadora de papel comum, ok? Posso fazer? Certo? Eu vou realizar a operação, ok? Vamos começar aqui colocando um papel. Vai ser fragmentado de forma direta, tá? Da fragmentadora. A fragmentadora é normal, funciona automaticamente, ok? Colocando uma folha de papel, temos um botão, ok? De soma, que vai ser clicado pelo operador. E aí vai começar a quantidade de um papel. A máquina não funciona somente com um papel, então vai ter que ser acrescentado mais um papel para termos a operação funcionando. É importante informar que a máquina funciona até 4 papéis. Esse protótipo funciona até 4 papéis. Porém, vamos fazer essa operação de 2 papéis aqui por enquanto. A quantidade determinada pelo operador, tá? Com um botão, vai ser a quantidade de água que vai ser despejada no copo do liquidificador, ok? Que vai ser através de uma válvula solenoide. Aí, pronto. Começou a despejar a quantidade exata de água para a quantidade exata de papel, ok? Aqui vai ser despejado normalmente 400 ml de água, ok? Então 400 ml de água para essa operação de 2 papéis. O operador agora vai ter que colocar a tampa do liquidificador, ok? Ali dentro, ó. Ele vai colocar a tampa do liquidificador. Colocando a tampa do liquidificador, estamos prontos para funcionar. O liquidificador vai ser ligado a um módulo relé que vai determinar o tempo, ok? O liquidificador vai ser ligado a 30 segundos. Vai ficar ligado durante 30 segundos. Após esse processo, a gente já vai ter a polpa de celulose. A polpa de celulose ela pode ser comercializada. Por exemplo, tem a empresa chamada Klabin, que é a empresa que faz polpa de celulose, que faz o processo de polpa de celulose e pode ser comercializado. Normalmente eles comercializam através de barris, né, de 20 litros, por exemplo, de polpa de celulose em instituições. Então você pode pegar essa solução e comercializar, ok?
Depois disso, vai ser inclinado agora o liquidificador. Vai ser inclinado o liquidificador a 90 graus para conseguir despejar todo o líquido ali dentro, toda a solução lá dentro. Sendo toda a solução dentro de forma homogênea, essa polpa de celulose pode ser agora armazenada. Essa polpa de celulose pode ser agora armazenada. Isso. O NEMA acabou que não funcionou. Isso. O NEMA acabou não funcionando por um problema de programação que não conseguiu ser solucionado, e o peso também do NEMA não suportaria, tá? Então a gente tem que fazer de forma manual aqui, mas seria através de um NEMA. Então todo o processo seria automatizado. Após isso, vai ser retirado a polpa de papel, a polpa de celulose. A mão. Isso. Não, peraí. Como eu disse, a polpa de celulose ela pode ser comercializada. Essa polpa pode ser comercializada já assim. Eles são armazenados em barris e são vendidos por essas empresas que compram a polpa de papel, a polpa de celulose. E a empresa, ela pega essa polpa e aí ela transforma no papel. Isso. Ela pode transformar em diversos tipos, né? Tanto como cartolina, papel, papelão. Como por exemplo a Klabin, né? Que é uma empresa nacional paulista. Obrigado pela apresentação. O projeto funcionou parcialmente, mas funcionou. Acho que tem um probleminha aí, né? Sim. Mas está funcionando. Eu acho que só fazer uma pesquisa aderente à questão de mercado, né? Por exemplo, se o mercado tem... não sei se vocês fizeram alguma pesquisa nesse para saber se, por exemplo, qual quantidade de pessoas que se interessaria no projeto, né? A gente já tem isso pronto, tá no nosso projeto também, documentado. Tem empresas sim que compram a polpa de celulose. Mas quem se interessaria por sua máquina? Empresas que fazem todo o processo de papel. Empresa recicladora? Isso. Por exemplo, como a Klabin. A Klabin é uma empresa que faz papelão, faz papel, que ela compra a polpa de celulose. Mas a gente está fazendo aqui de pequeno porte, teria que aumentar a quantidade aí, né? Sim. Obviamente, essa operação... É um elemento meio que doméstico, né? Não situação industrial. Esse protótipo em si poderia ser usado em escolas, poderia ser usado em empresas já. Por quê? Por exemplo, em um dia ali a pessoa consegue fabricar mais ou menos 1 litro, 2 litros de polpa de celulose. E aí ele pode ir armazenando durante semana, durante um mês, ou durante anos também, e depois comercializar. Ok, obrigado pela apresentação. Bom, a gente vai aqui apresentar o nosso trabalho, né? Conclusão de curso. No caso é um tapete gerador de energia. Eu sou o Eric. Eu sou o Everton. Tyron. Eu sou o Rodrigo. E como eu disse, a gente vai apresentar o tapete hoje. Através dessa energia, geração pelo piezo elétrico, né? Bom, nós pensamos no nosso projeto para criar uma forma alternativa de gerar energia para não dependermos apenas dos meios poluentes, além dos meios que vêm pela força da natureza. Então a gente fez um meio vindo da energia gerada pelo ser humano. Nosso objetivo é fazer o protótipo, é fazer o peso elétrico gerar energia elétrica a partir do movimento humano. A ideia é saber se ele pode ser eficaz, viável e também adaptável para ambientes movimentados, para contribuir à energia renovável. Fizemos pesquisa também sobre a eletricidade, fizemos também conversas com especialistas e desenvolvemos o protótipo. Eu vou explicar. Bom, chegamos à conclusão que o tapete ele consegue gerar muita corrente quando utilizado em lugares que tenha muita movimentação
né? Por exemplo, Tóquio utiliza muito essa tecnologia e nos metrôs de lá. A Holanda também já utiliza muito em boates. O Brasil também já fez alguns projetos já para a utilização do piezoeletricidade em comunidades do Rio de Janeiro. Então acaba sendo bem eficiente em algumas situações. Bom, vamos demonstrar um pouquinho da funcionalidade do piezo agora, aonde o Eric vai pisar pra gente e vocês vão ver a energia gerando. A partir do momento que ele pisa e tira o pé, gera energia. Então é um sistema simples que tem um grande potencial. Bom, nos testes que realizamos anteriormente, estava gerando algo em torno de 10 volts. Porém, por defeitos por alguns problemas com a organização dos fios, está gerando um pouquinho menos. Vocês colocaram LED aqui, né, para demonstrar a alimentação de uma carga. Onde está o LED aqui? Eu não ouvi a pergunta. No circuito original usamos o LED para simplesmente fazer a teste da carga, e quando não tivermos um multímetro em mãos, podemos analisar a energia gerada. Mas aí posteriormente a gente ligou a energia diretamente sobre o LED e deu certo. Quantas células ou sensores são necessários para gerar 5 volts de tensão? Bom, apenas se a gente fizer um teste localizado e centralizado, uma já consegue gerar mais de 5 volts. Porém, quando a gente utilizou o tapete, nós montamos 24 ao total para fazer uma distribuição maior e assim, qualquer parte que a pessoa pisar já vai gerar energia. As tensões aqui é em paralelo ou em série? A gente utilizou um sistema em paralelo por conta que nem sempre todos os piesos vão estar atuando ao mesmo tempo. Então, por isso a gente obrigatoriamente teve que fazer em paralelo. E também a gente inclui os ganhos de energia, de tensão e corrente que vem a partir desse esquema de montagem. Obrigado pela apresentação. Qual foi assim os pontos positivos e negativos do aprendizado em relação ao projeto? Bom, ponto positivo, a gente pode analisar que o projeto funcionou como a gente esperava. Alguns pontos negativos foi que a gente queria ter feito uma implementação maior do nosso projeto e uma aplicação melhor. Porém, por falta de verba em relação ao que a gente queria, não acabou sendo possível. A sugestão que eu passei em sala de aula para vocês é fazer uma conexão via um elemento controlador mais pretendoso, Arduino, né? Para vocês saberem quanto vocês conseguiram produzir de energia elétrica, enfim. Isso aí realmente faltou no projeto de vocês. Com relação ao objetivo, que é gerar energia, tudo bem. Mas algum elemento de controle para estabelecer, por exemplo, um histórico, um banco de dados, ou até mesmo se realmente está gerando aquilo que vocês proporam, de energia, de tensão elétrica, para uma situação prática, né? Porque no momento que a gente só está pisando no tapete, mas essa energia ela está nem sendo consumida, né? Ela está só sendo gerada, fica por isso mesmo. Então tem que ter uma aplicabilidade. Eu acho que assim, de repente, tenha faltado no projeto de vocês, né? Uma aplicação prática. Especificamente no projeto de vocês, fazendo alguma coisa, né? Alimentando uma carga. Bom, a gente entende isso e o esperado mesmo que a gente faria seria a utilização de um sistema on-grid, que seria a mesma utilização em placas solares, só que ao invés de uma placa solar, a gente ia utilizar o nosso tapete. Porém, por conta da verba, a gente não ia conseguir fazer, porque o mínimo necessário ia ser um pouquinho mais de 6, 7 mil. Então, a gente não teria viabilidade para fazer isso. Poderia fazer com baixo custo, só para demonstração. Um sistema baseado numa placa solar pequena, mas só para demonstração. Colocar um sistema on-grid com um banco de bateria, né? Seria uma ideia. Obrigado, pessoal. Parabéns aí. Valeu.
Valeu. Bom, gente, bom dia. Sou o Rogério, terceiro ano de automação. E o nosso TCC é um vaso para ambientes hospitalares. Muitas vezes, o público que vai ao hospital são idosos, pessoas com comorbidades ou até mesmo pessoas que estão dentro do hospital, fizeram cirurgia e estão se recuperando. E esse público tem uma certa dificuldade em ir ao banheiro. Por quê? Porque muitas vezes tem que ir com auxílio de um enfermeiro ou de uma cadeira de rodas. Para o enfermeiro, isso se torna uma tarefa difícil, já que ele tem que, o ato de tirar da cadeira de rodas e colocar no vaso demanda força. Muitas vezes, uma força que o enfermeiro não tem. Já para pacientes se torna uma tarefa também perigosa, já que muitas vezes tem uma dor no joelho, alguma comorbidade, então eles não conseguem sentar no vaso com muita segurança. Assim. E, dizendo isso, a gente fez um projeto voltado para a automação, que ajude tanto o enfermeiro com a sua demanda de força, quanto para o paciente no ato de sentar no vaso. E agora eu vou passar para o Biel, que ele vai explicar. No estudo de caso, a gente entrevistou uma pessoa que trabalha na área e ela contou as dificuldades que ela passava no dia a dia de locomoção do paciente e com base nessas dificuldades a gente montou nosso protótipo visando mostrar para as pessoas como funcionaria essa privada no meio hospitalar. Também na metodologia a gente levantou dados de fontes acadêmicas e normas técnicas como a NPR 9050. Eu vou passar por ele, ele vai explicar o funcionamento. Bom, na parte do funcionamento, nós temos um motor NEMA 17, duas polias, na verdade um motor de cada lado, duas polias de cada lado e uma correia. Essa correia é para transmitir o movimento das polias feita pelo motor. Aqui nos pistões temos dois pistões, por dentro tem essa barra de ferro, e o sistema a gente usou baseado no motor de portão. Aqui dentro dessa barra, embaixo dela tem acoplado uma rosca. E acoplado na polia tem uma barra. Conforme a barra gira, a barra roscada gira, vai subir a rosca fazendo o pistão subir ou descer conforme a necessidade do paciente. Está funcionando o projeto? Então, a gente teve um pequeno problema no funcionamento do driver e a gente não conseguiu fazer ele funcionar. A gente até relatou o problema para alguns professores, só que a gente não conseguiu fazer funcionar no dia de hoje. A gente até conseguiu fazer o motor funcionar, só que ele estava travando, sem força. A ideia do projeto, o paciente ele vai sentar aqui no vaso e o que vai acontecer? Assim, os enfermeiros relatam uma sobrecarga, um excesso de força, às vezes dor nas costas, por ajudar a levantar o paciente do vaso, sentar, tirar da cadeira de rodas. Como no hospital é muito assim, você vai fazer cirurgia no hospital, às vezes o paciente caiu, então não tem essa dificuldade. Aqui, no nosso projeto, veio auxiliar justamente isso. Ele levanta essa plataforma? Isso, essa plataforma. Os 4 pistões, um de cada lado. Ele levanta a plataforma, o paciente se aconchega, se acomoda, e nisso o motor vai descer para ajudar ele a não fazer tanta força. No final do curso, a plataforma foi inclinada para ser mais fácil o acesso do paciente, ficar mais fácil. Só levanta. Levanta e desce. O que tem automação? O que seria automação? Seria a parte do motor. A gente, o acionamento dele é por controle de fora. A gente consegue mandar ele subir, a gente consegue parar se houver necessidade, sei lá, algum transtorno. Não temos, porque seria mais como é que eu digo? Sensores provavelmente
levantariam mais manutenção. E a gente não queria isso porque está no hospital. Então, quanto menos manutenção, melhor. E como é algo muito delicado mexer com o paciente, a gente achou melhor deixar manual o controle pelo controle do próprio microfone. Ok, então. Obrigado Muito pela obrigado, apresentação. professor. Estamos aqui com o nosso grupo de TCC, Luiz Miguel, Sofia Medeiros, Davi Monteiro, Arthur Ferres, Pedro Bispo e Eduardo Oliveira. Nós estamos com um projeto de controle de água automatizado, chamado Hidroalerta. Aqui temos componentes que são um módulo relé, 2 canais 5 volts, um SP32, um sensor de vazão e uma válvula solenoide. Nós criamos um site através do SP32, com a programação que nós fizemos no Arduino IDE. Criamos uma rede Wi-Fi e o IP foi feito com a rede Wi-Fi que criamos o site. Aqui podemos apertar aqui, certo? Aqui podemos abrir a válvula e automaticamente sai água lá do outro lado. Se estivesse abrindo a torneira de casa, ou Isso. Não, vamos supor lá da Sabesp, né? Exato. Aqui também podemos fechar a válvula virtualmente, também podemos cronometrar esse vazamento de água. E aqui também temos aqui no site mostrando o estado da válvula, se ela está ligada, desligada ou temporariamente. Aqui temos também o fluxo de água, que conforme a gente vai aumentando a saída de água, o fluxo, aumenta a vazão. Também diminui conforme vai diminuindo. E também temos o total de água consumida. Aqui está calculada 169 litros, nesse período de tempo que nós já fez. Objetivo? Vou deixar para o meu mano Luiz. Boa tarde. O objetivo do projeto é a gente ter um consumo de água inteligente e ter um controle de água total no nosso dia a dia. O site é feito para isso e ele nos traz essas informações diariamente e completas para a gente ter todo o controle de água, certo? O nosso projeto TCC é totalmente viável a economizar água e evitar desperdício. Como vocês podem ver, a gente selecionou para ser exatamente 1 minuto, e agora acabou o 1 minuto e a válvula desligou automaticamente. Algumas aplicações desse projeto são meios agros, Dudu, que as pessoas precisam de irrigação nas suas hortas, na sua plantação, e o nosso projeto ele consegue fazer isso com facilidade. Se mesclar dar um esquema de irrigação automática, a gente consegue controlar remotamente de onde estiver. As pessoas têm hortas extensas e moram longe, né, às vezes, das hortas, e elas conseguem ligar e desligar quando elas quiserem a válvula solenoide para fazer a irrigação das suas hortas, das suas plantas, independente de onde elas estiverem. Essa é uma das aplicações que ele tem. A gente consegue aplicar em... Pode ser consumidor residencial também? Sim, sempre. O consumidor residencial ele pode ter todo o controle de água quando ele... Sim. O site ele é atualizado mensalmente por nós. A gente consegue atualizar a gente consegue atualizar e aí ele limpa esse valor de água e aí você pode pegar sua conta de água e ver lá quantos litros de água você consumiu e você pode bater com o site. Se tiver algum valor alterado, se esse projeto conseguir ir para frente, Dudu, e conseguir se tornar viável a Sabesp, a gente pode trazer isso para fazer uma parceria com a Sabesp e identificar mais fácil, sabe, o nosso consumo de água. Eu acho também que... finais, vocês, possíveis melhorias, vocês podem destacar no projeto, para vocês dar oportunidade, Bom, tem como a gente fazer esse update mensal do site e adicionando coisas novas e mais inovações. Como, por exemplo, aqui a gente tem 3 funções, de abrir por 1 minuto, abrir por 2 minutos e abrir por 3. Tem como a gente colocar isso numa caixa que a pessoa seleciona a quantidade que ela precisa, horas, minutos, vamos supor numa indústria.
E a gente coloca isso no nosso site, a gente pode com certeza levar esse projeto para frente. Teve pessoas aqui que se interessaram pelo nosso projeto. Então, é viável, a gente consegue facilmente, atualizando o site, a gente consegue adicionar coisas novas, a gente consegue adicionar gráficos, a gente consegue adicionar tudo. Aqui a gente, no caso, deixou mais para demonstração, para apresentar, porque assim Mas mais... dá pra trazer melhorias, né? Dá, com certeza dá para trazer muitas melhorias ainda. E a gente já pensa nisso. Pensando em um consumidor final, residencial, né, que precisa saber consumo mensal de água, de acordo com o que ele programou, né, de acordo com o que está realmente sendo medido pela Sabesp, né? Sim, o Salomão trouxe um ponto importante para a gente, que, bom, pensa esse nosso projeto em grande escala, em bairros, em cidades, no país. Isso mudaria toda uma estatística, toda uma visão sobre o consumo de água e a preservação desse nosso bem. Tem a questão da sustentabilidade. Tem toda... Sabe quanto está sendo consumido na conta, né? Sim, uma casa média com 4 pessoas utiliza de 400 a 600 litros de água por mês. Isso é muita coisa. Pensa uma pessoa tendo o controle de quanto a casa dela gasta. Ela pode se conscientizar com isso. Ela pode até diminuir, né? Sim, ela pode ver, tipo, nossa, eu gasto muito. E vai ser melhor pro bolso e pro planeta. Isso aí. Eu acho que dá para melhorar, de repente, a nível de escrever vocês numa feira, precisa melhorar a parte escrita, né? Para ter algumas informações importantes para vocês nos comentários lá. Inclusive, até sugerir outras formas de escrever o tema, tá? E acho que dá para melhorar bastante. Para escrever vocês no FETEX, no FETEX são só 3 pessoas, tá? Vocês têm que descobrir aí quem que vai dar continuidade ao projeto com uma futura inscrição na FETEX. A gente pode pensar até numa mudança da viabilidade, uma mudança do tema, mas para não ser algo mais específico. Por exemplo, consumo residencial, consumo agrícola, alguma coisa. Tem como criar protótipos para cada caso. A gente pensou também sobre o caso da escola. Porque pensa, tiveram problemas com os alunos no banheiro do 2º andar masculino, que estavam gastando muito papel. Então, pensa, um aluno vai lá, quebra uma torneira, a pessoa consegue desligar remotamente. É algo que é muito bem aplicado em muitas áreas. Tem interesse em fazer parte de escrever numa FETEX, por exemplo? Sim. Mas aí eu falei pra vocês, são só 3 pessoas. Depois vocês me dão essa resposta. Tá bom. Mas aí a parte escrita vai ter que ser mudada, parte de aplicabilidade também, porque não dá para vocês deixar isso no ar, né? Aonde que eu vou atuar, aonde que eu vou aplicar? Isso é uma aplicação mais direcionada. Bom, como a gente tem um protótipo, a gente deixou mais esse tema mais avoado, porque cada pessoa pode se identificar com uma coisa. Igual, a gente teve uma mulher que se identificou com o caso da horta dela. Teve um senhor que se identificou com um caso residencial. Eu acho que é interessante direcionar para um caminho. Sim. O senhor não acha que se a gente afunilar essa ideia, a gente não pode perder cliente? Sendo uma ideia mais abrangente, eu acho que pode atender mais número de pessoas e ganhar mais dinheiro. Mas você tem que atender o nicho, o mercado, entendeu? E qual o mercado que tem mais necessidade desse projeto? Eu acho, Eduardo, que a gente pode, igual eu vou te falar, a gente pode criar diferentes para diferentes propostas. Versão residencial. É como sendo um sistema global, em geral. Versão agrícola, entendeu? É algo que dá para aprofundar muito. Inicialmente esse projeto não ia descobrir vazamento também? Inicialmente ia, mas nós apresentamos a Félix, a gente já entender que esse é um caso muito difícil de entender e complexo. Tem várias variáveis. Entendi. O fluxo de água pequeno é difícil de ser descoberto. Obrigado pelo projeto de vocês e espero que vocês tenham sucesso. E a gente vai conversando ao longo do tempo aí para ver se a gente consegue escrever algum projeto de vocês aí numa feira. Tá bom? Obrigado, valeu!
Boa tarde, meu nome é Vinícius. Sou o Rodrigo. Sou o Iago. Sou o Jonathan. Nosso projeto é uma estufa com sistema de irrigação automatizada. Esse projeto vai visar aqueles pequenos agricultores que não têm muita condição financeira de investir num projeto maior. Vai visar também aqueles desafios que eles enfrentam no dia a dia, como as condições climáticas e o consumo de água. Exemplo é aqui em São Paulo, que sempre tem dias que tá sol, tem dias que tá chuva, tem dias que tá frio, né? Com isso vai vir a sustentabilidade, onde vai diminuir o consumo de água, como eu falei, evitando desperdício, o consumo de agrotóxicos e fertilizantes. Vai vir também a segurança alimentar, tanto para o agricultor, que vai ter um ótimo desenvolvimento do seu produto, tanto para o consumidor, que irá consumir esses produtos. Então é isso, nosso projeto vai trazer essa inovação, esse bom desempenho, tanto para o agricultor, tanto para o consumidor. O diferencial do nosso sistema de irrigação é que ela é acionada pelo que o sensor detectar, porque as estufas de hoje em dia é tudo por tempo. Ou seja, se chover agora, vai lá e daqui 10 minutos que seja, for determinado, vai ter que irrigar de novo. Aí vai lá, inunda o plantio, acaba afogando as plantas, certo? E agora eu vou mostrar como funciona. Aqui a gente tem o nosso Arduino Uno. Chega mais perto. Aqui a gente tem o Arduino Uno, que é o microcontrolador do nosso projeto. Ele é quem vai gerenciar tudo isso. Dentro dele tem essa programação, é como se fosse um documento escrito de tudo que vai acontecer. Aqui a gente tem o sensor higrômetro, que é uma espécie de garfo, que ela é fincada. Sensor higrômetro. É como se fosse uma espécie de detectar a umidade do solo. Ele é controlado pelo módulo. Através dessa chave Phillips, a gente regula o mínimo e o máximo. Logo aqui. Aqui a gente tem a válvula solenoide, que é tipo uma torneira elétrica. Quando a corrente elétrica chega aqui, ela abre e libera o fluido, ou seja, a água. Quando a corrente elétrica para, ela é fechada e não continua o processo de irrigação. O responsável por mandar energia e cortar energia é o relé. Ele é quem liga e desliga a válvula. Aqui tem o protoboard, que é a nossa placa de ensaio. Nela tem o LED verde, como vocês podem ver, é o estado úmido e já está úmido, como está detectando aqui. O amarelo é que está saindo água da válvula e o vermelho é que está completamente seco. E agora eu vou mostrar como funciona na prática. Assim que eu tirar daqui, já vai detectar que está seco. Já mudou o estado do LED. Vai ficar amarelo e vai liberar água na válvula, certo? E o sistema de irrigação, para irrigar. Para ficar dinâmico, antes eu vou voltar para o estado úmido. Tem o delay da programação, só um segundo. E já vai mudar para o estado úmido de novo, para o estado verde. Para a apresentação ficar mais dinâmica, a gente usou dois recipientes, um bem úmido e um bem seco, para ficar mais dinâmica e mais rápido. E é isso, senhor. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Então, vocês chegaram a fazer pesquisa de estufa, né? Fizemos, tá tudo no documento. A pesquisa de uma estufa, vocês chegaram a pensar numa aplicação? Porque tem vários tipos de estufa, né? Hidroponia, tipos de plantação, né, que vocês vão utilizar, né? Esse dispositivo ele é só controlado pelos sensores. Tem alguma plataforma IoT conectado na rede? Ela é independente, esse circuito todinho, porque não precisa de ser controlada nada à distância. Porque só vai irrigar quando o sensor detectar. Ou seja, não tem nada manual aqui. Entendi. Mas você poderia pensar de repente colocar um... Dá, com certeza. Muito importante que hoje tudo está conectado via rede, né? Sim. Só para a gente analisar o estado. Você verificar, por exemplo, se tem algum defeito na válvula. Sim, sim. Então remotamente você consegue ver. Não, dá sim, dá Só para a gente fazer um funcionar sistema. lá no sistema, lá no dashboard do seu aplicativo, você pode verificar lá. Sim, que com certeza. Que a válvula está ligada, desligada. Por exemplo, esses sinais aqui que vocês colocaram de LED. Sim, para aparecer tudo no aplicativo. Né? Verdade. Eles ali até fizeram um sistema de irrigação controlado pela... O meu projeto de mestrado é assim, entendeu? É assim, um sensor de umidade, temperatura, umidade do solo. Sim. Né? São 2 sensores e ele está tudo conectado via rede pela IoT. Sim. Vale a pena vocês pensar nisso e de repente para a gente poder inscrever vocês numa feira. Se vocês derem esse ato nesse projeto, eu inscrevo vocês na feira.
Fechou, dá sim. Mas aí vocês têm que escrever, fazer essa parte de programação do dashboard. Mas aí outra coisa, vocês vão ter que pegar e trocar o ASP32. Pra ter o Bluetooth, né? Bluetooth não, Wi-Fi. Demorou. E aí eu já falei, eu sei qual que é o filho dela, eu já vou pegar o contato dela. Vai ganhar dinheiro aí. Já, com certeza. Demorou, é isso mesmo, Fechou. parabéns. Muito obrigado, funcionou. Hã? Tá funcionando. Bom dia, nosso projeto agora é o Sistema Automatizado de Controles Iniciais. Eu sou Thiago Oliveira Ribeiro, Thiago de Mello, Geliel Bonfim, Lucas Ferreira e Kaique Ferreira. Então, nosso sistema começa com o seguinte, seria no caso o ligamento, né, da lâmpada, né, da casa, uma simulação de realmente uma casa mesmo. Né. Aqui a gente tem um sensor LDR, que é o sensor de botão de iluminação. Então, esse sensor tem a finalidade de usar, por exemplo, a energia, no caso, por exemplo, a energia solar de fora. Quando incidir muita luz sobre esse sensor, ele vai reduzir também a luminosidade das lâmpadas, fazendo assim o controle melhor delas. Então, por exemplo, se estiver muito escuro, muito claro, então ele vai deixando ou cortar a iluminação das luzes, ou vai deixar a luz bem fraquinha, por exemplo. E quando estiver muito escuro, né, tira... E aí vai deixar com a luz com só 100% da sua capacidade, tá? Aqui do lado nós temos aqui o controle de temperatura, envolvido com um sistema usando um DHT11 e alguns LEDs para poder representação de temperatura. O LED verde representa a temperatura ambiente, claro que ele também é regulável, então você determina essa temperatura ambiente. O vermelho, LED vermelho, representa a temperatura muito alta, então aí a gente também não conseguiu implementar esse sistema de refrigeração, que seria o quê? A gente colocar um sistema de refrigeração aqui, ou um ventilador ou um ar-condicionado, que ele faria esse controle, fazendo que a temperatura que estava muito alta voltasse para a temperatura inicial e ligando assim o LED verde. O LED azul, ao contrário, seria quando estivesse muito frio. Então, no caso, ele ia ligar um aquecedor, que faria que esse sistema ele voltasse a ligar o que agora acabou de ligar, a luz verde. Então, se agora pegar o secador, né, como exemplo, ele detecta a variação de temperatura. Então, assim liga fazendo o ligamento do sistema. Um outro sistema que a gente não conseguiu fazer ele 100% por conta da questão dessa parte da engrenagem ela ser muito fina. A engrenagem realmente é muito fina. Só que acontece, o barbante é muito grosso. Então, no momento que esse motor gira, ele acaba soltando antes da hora. Então, mas o objetivo é o seguinte: esse sensor aqui que está na minha mão, que é o S77, ele faz o controle da janela, usando a base seguinte: a chuva. Se caísse muita chuva sobre esse sensor, a janela fecharia. E se caso estivesse seco, indicando que não tem chuva, ele abriria novamente. E se caso garoasse, então, claro, você configura esse sensor para que ele estivesse garoando, então ele vai ter muita massa de chuva sobre o sensor e fecharia não totalmente, mas fecharia uma parcela dessa janela. Uma aplicação boa para isso abrindo a janela? É que não consegue. Quem está fazendo isso? Quem está fazendo? Ele abre. Ele abre, porém, quando ele abre, ele solta por causa que é muito fino e é muito grosso. Por causa dessa engrenagemzinha. Aí ele escapa, aí ele fica escapando toda vez que abre ou fecha. Mas ele tá abrindo, se quiser a gente pode testar. Se quiser a gente pode testar, mas... Então liga aí. Boa tarde, eu sou a Karen. Hoje eu vou falar do motivo da gente ter escolhido o projeto à base da empilhadeira eletrônica. E o motivo da gente ter escolhido foi porque a gente tinha feito uma pesquisa e que nisso estava mostrando de quais tinha mais acidentes. Nisso a gente tirou a empilhadeira. E vamos dar um exemplo: se você estiver no mercado, a empilhadeira ela tem manga parte de alimentos, pessoas em lugares inadequados e falta de sinalização. E foi o que a gente deu de base para o nosso projeto. Oi, boa tarde, eu sou a Luísa. Agora eu vou falar um pouquinho mais da parte técnica.
O controle do aplicativo ele é pelo ESP32, onde é controlado pelo aplicativo, onde ele sinaliza os movimentos do carrinho. A princípio, a gente gostaria de implementar o ESP com câmera, porque ele ficaria localizado nos pontos cegos, onde o empilhador não consegue ter tanta visibilidade, onde ele não precisaria virar para trás para ver o que está acontecendo e assim evitando alguns acidentes. A gente também adicionou um sensor ultrassônico junto com o buzzer, para toda vez que ele se aproximar cerca de 30 centímetros de algum objeto, alguma coisa, ele dá um alerta sonoro, para que o operador fique ciente. E como objetivo era fazer uma área de trabalho mais segura, assim colocando o sensor e as câmeras para ficar mais seguro. E assim ajudando os operadores que trabalham com empilhadeira, e assim dando uma mão de obra menor. Boa tarde, meu nome é Riquelme. A princípio, como a Luísa falou, a gente iria implementar o ESP-CAM, que seria a câmera, para a gente ter outros sensores, aliás, de ter só o sensor ultrassônico, para ajudar o operador da empilhadeira a não causar outros acidentes. Infelizmente a gente não conseguiu, como a Luísa explicou, porque o ESP-CAM, ele dá um endereço, que seria o IP, para a gente conectar e usar o Wi-Fi, que assim é fornecido dele. Infelizmente, como eu falei antes, não conseguimos achar esse IP de endereço, porque infelizmente não estava dando com problema, estava dando defeito essa parte. Bom, inicialmente o projeto de vocês, né? Vocês estavam fazendo com a câmera, né? Quais os motivos que não ocorreu o funcionamento completo com a câmera? E nas considerações finais, quais os resultados que vocês obtiveram aí com o projeto? Em questão da ESP com câmera, ela não funcionou, como o Riquelme havia dito, pelo fato que quando a gente foi abaixar a programação, ela foi instalada totalmente, mas quando a gente tentava localizar o IP do ESP-CAM, a gente não conseguia encontrar, então a gente teve que fazer a substituição para o ESP32. E em questão de considerações finais, é só a questão da câmera que não deu certo, mas a questão da movimentação do carrinho e do sensor a gente conseguiu realizar. Bom, vou mostrar o funcionamento aqui. Valeu, Du. Obrigado. Agradeço ao grupo pela demonstração do projeto. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Nós somos alunos da ETEC de Perus, Gildo Marçal Bezerra Brandão. Eu sou a Nájila, estou cursando o último ano de automação industrial. Eu sou a Tássia. Me chamo Emerson. Meu nome é Luiz Felipe. Então, a nossa ideia basicamente é fazer a manutenção automatizada de um semáforo. Explicando de forma simplificada, por exemplo, atualmente, quando um semáforo quebra na rua, o técnico não consegue adivinhar que ele quebrou. Precisa de uma pessoa para ligar lá e informar que aconteceu esse problema. Sendo assim, a nossa ideia é facilitar esse meio de comunicação. Por exemplo, quando o semáforo quebrar, o técnico vai ser avisado por meio de um aplicativo que o semáforo quebrou. Sendo assim, dependendo do problema, ele vai conseguir consertar da casa dele, ou se foi, por exemplo, se alguém roubou um fio, aí ele vai ter que se deslocar e ir até lá. Mas ele já vai saber o problema e já vai saber como consertar. Quando o semáforo quebra, por exemplo, o prazo de arrumar é entre 2 horas, que é o prazo estabelecido. Mas nem sempre isso acontece. Então, vamos lá. Muitas vezes, quando vocês passam na rua, o semáforo em si tá lá com a luz piscante, ou então com, como ela falou, desligado ou com algum problema. Como vai funcionar tudo isso?
O desenvolvimento do nosso trabalho, ele foi traçado para viabilizar uma forma de diminuir tudo isso que a Fernanda já acabou de explicar. Como, por exemplo, o semáforo, como ela falou lá, a pessoa entra em contato, a SET tem que resolver, vai até o local. Só que, como ela falou, o prazo mínimo é de 2 horas. Só que isso pode ocasionar que ocorre semanas, dias, ou depender meses, porque muitas pessoas passam no mesmo local e tá o mesmo defeito, o mesmo problema lá na hora. O nosso trabalho tem que trazer assim, antes de você entrar em contato, antes de você ligar, a pessoa, o técnico em si, vai saber que aconteceu um problema, vai até o local e conserta. Como? O cérebro do nosso projeto, ele é o ESP32, a qual o ESP32 a gente vai utilizar ele porque ele tem conexão Wi-Fi. Isso ocasiona que o quê? Teve algum problema, ou então a pessoa pegou um fio, ou não sabe na hora que... Porque o fio tem cobre, né? A pessoa pode ter pegado para vender ou alguma coisa assim do tipo. O ESP32, por ter conexão e uma comunicação Wi-Fi, vai, mesmo tendo um problema com a fiação, vai conseguir manter a comunicação com o técnico. E aí, qualquer falha que ocasionar, o técnico vai saber, mesmo alguém pegando o fio, furtando o objeto, ou não, entendeu? Tá bom, então. Qual que funcionou, o que funcionou, o que não funcionou, pode trazer de melhoria. Tá bom. O nosso projeto, ele funcionou da seguinte forma, professor. Na verdade, quase tudo do nosso projeto funcionou. Hoje a gente vai fazer um funcionamento, entretanto, tivemos alguns problemas e erros técnicos que não conseguimos demonstrar na data de hoje. Então, estamos tentando fazer o máximo para tentar demonstrar ainda, só que estamos com meio um problema ainda para estar fazendo tudo por tempo, que é pouco. O que a gente vai fazer hoje? Um dos objetivos foi da seguinte forma. A gente conseguiu fazer uma programação a qual interligasse os 2 semáforos para uma manutenção. Temos aplicativos e sites como Arduino e iCloud IoT, a qual podemos, com o ESP32, fazer uma interligação. E o lado bom do Arduino iCloud IoT é que podemos conectar o ESP32 a uma rede específica, que pode ser a rede da SET ou então até mesmo do próprio técnico na hora de for fazer lá, a qual o técnico pode fazer remotamente ou, se depender, se for algo mais drástico, indo até o local e consertando. A gente fez também uma análise de resultados, no qual seria, acho que está um pouco visível ali atrás, tanto de sinistro de casos nos últimos anos que ocorreu durante as casos graves que acontecem, em acidente de semáforo mesmo, e ao lado tem uma tabela de custos, que são os valores que a gente utilizou para montar quanto a maquete, quanto o projeto por fora também. Então isso foi o que a gente teve de resultados, assim, análise de resultados. Aí vocês podem ver a nossa maquete aqui, ó. Seria basicamente assim, a maquete, o funcionamento dela, onde a gente faz um cruzamento que interliga 2 semáforos, né? Ficaria um de um lado e outro do outro, mas por conta de erros técnicos. O senhor tem alguma dúvida? Pode, se tiver dúvida, pode falar. Agradeço pela apresentação. Pessoal, boa tarde mais uma vez. Vamos falar aqui do projeto que é o sistema automatizado para detecção e alerta de gás residencial. Estamos aqui com o grupo dos alunos do 3º ano de automação industrial, integrado ao ensino médio. Vamos ouvir um pouquinho da parte deles, o que eles idealizaram aí. Boa tarde, eu sou o Arthur Daniel, integrante do grupo de TCC. Vou falar um pouquinho da ideia por trás do nosso projeto de TCC. O que a gente estava pensando quando a gente fez esse projeto? Bom, no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tem vários casos de acidentes envolvendo gás, de várias formas. Tem gás de cozinha, tem vazamento de gás de monóxido de carbono. Aí, por conta desses gases que acabam vazando, muitas vezes as pessoas não percebem, porque ou eles não têm odor, ou eles não têm nenhuma característica que permite que você percebe que está tendo alguma coisa ali, alguma coisa de errado. Aí, a ideia do nosso projeto TCC é amenizar esse problema, usando sensores de vários tipos para detectar vários gases diferentes
para quando ter um vazamento de qualquer forma, seja de gás de cozinha, de monóxido de carbono, de álcool ou dos milhares de outros gases que tem por aí, que ele vai detectar na hora e a partir daí ele vai poder avisar pela internet, de várias formas que está tendo alguma coisa de errado para a pessoa poder ir arrumar na hora. E se ela não estiver presente no lugar fisicamente, ela também pode ativar o modo automático, que está incluído no circuito. Aqui no nosso protótipo, nós utilizamos o total de 3 sensores. Nós utilizamos 3 sensores de gás. Esse aqui é o sensor de gás de cozinha, esse daqui é o de álcool e esse aqui é o monóxido de carbono. Na minha impressão, o monóxido de carbono é o mais importante, porque o monóxido de carbono não existe cheiro. Então ele é inodoro e ele é muito perigoso para a pessoa, porque você não sente e você acaba desmaiando. Aqui nós utilizamos a plataforma Blink, que é onde nós programamos e colocamos nosso código. Ao colocar um gás no nosso projeto, na parte de sensor de gás, vai acabar subindo o gráfico periodicamente e ao tirar o gás, ele acaba diminuindo, igual ocorreu aqui. Nós também colocamos os LEDs para identificação. Ao chegar no laranja, que é uma parte bem perigosa quando chega no laranja, ativa o buzzer. O buzzer é como se fosse uma campainha. Quando chegar no laranja, que vai ser perigoso para o ser humano, ele começa a apitar. E ele apita bem alto para conseguir avisar a pessoa, tanto dentro da casa quanto os vizinhos. E também, quando chegar na parte laranja, que é o perigoso, nós colocamos esse microservo, que como não tem a quantidade de gás necessária agora, vou ativar manualmente aqui, que ele abre e fecha a janela. Tá meio torto aí. Você aperta e ele abre e fecha a janela. Ele tá abrindo e fechando porque não tem a quantidade de gás necessária ainda para conseguir abrir. Então ele detecta, ele fala, não tem a quantidade de gás dentro da casa está boa, então eu vou fechar para não ter o perigo de um animal fugir, deixar muito tempo essa janela aberta. E ao a janela abrir, manda mensagem para um celular cadastrado também. Então ele manda mensagem tanto pelo aplicativo Blink, tanto pelo e-mail, quanto pelo SMS. Então nós colocamos esses 3 para conseguir avisar a pessoa. Que medida é esse aqui? ppm. De gás por peso por minuto, por aí. Não lembro especificamente a medida, mas eu sei que são nas normas da medida. Bem, em resumo, o nosso projeto ele tenta ser versátil e econômico ao mesmo tempo. Ele consegue ser aplicado tanto em empresas de gás, de gás, de restaurantes, casas, cozinhas industriais ou residências normais, apartamentos. E o nosso projeto tenta ser barato e econômico ao mesmo tempo. A ideia do projeto é que você consiga colocar em vários locais por conta do tamanho dele. Ele é bem pequeno, é do tamanho de um tablet, então você consegue colocar em múltiplas redes, mercados, entre outros. Onde poder ter um risco de gás, vazamento de gás, você pode usar. Por conta que ele pode estar ligado, ele só precisa para ser ligado energia elétrica e internet. Coisa que hoje em dia é bem fácil você conseguir colocar numa residência, numa indústria, entre outros. Bom, a gente utilizou o Arduino nos componentes e o ESP para transmissão da internet. Bom, basicamente, vocês já falaram tudo. Eu perguntar, então, alguém estudou o ESP32 não poderia fazer isso, mas foi uma questão assim da protoboard mesmo. Não, o ESP ali meio que não caberia. Então nós optamos por usar o Arduino e o ESP. Fora que se ocorresse algum problema, achamos, porque, por exemplo, se ocorresse algum erro nas partes, fica mais fácil pra gente identificar onde é, caso seja os sensores ou o ESP. Se ficar tudo junto, fica um pouco mais difícil pra você entender onde está o erro. E é um jeito mais de organização, porque fica mais fácil para montagem. Porque uma indústria, se fosse fazer esse projeto,
ficaria mais fácil para colocar só no Arduino, saberia que se os Arduinos apresentarem algum defeito, algum tipo de má calibração, o ESP eles sabem que não é o problema, mas sim o Arduino ou os próprios sensores. Então é uma montagem que ajuda tanto o consumidor e também na questão de receber as mensagens e transmitir, tanto para o Blink, que o Arduino ele vai pegar os dados dos sensores e vai enviar pro ESP, aonde ele vai codificar para o Blink e você conseguir ter o monitoramento. Esse próprio Arduino já foi substituído pelo Arduino já com interface de internet. Isso. Eu daria para vocês aqui que eu disse, porque assim, no final das contas, a gente tem que ver, por exemplo, o produto final, quanto que vai custar o custo final do projeto, porque se alguém, um consumidor residencial quiser comprar, qual o custo disso? Bem, a gente os R$300. A gente fez a questão do preço. Aqui está dando 400 para 500, mas a gente foi todo o projeto, a gente vai mais quantidade. Dá para diminuir o custo aí, de repente, colocando só um controlador? Sim, dá para diminuir muito, até 300. Dá para reduzir até 300 ou, dependendo dos casos, até 250, R$200 o preço de um projeto desse. Vocês têm que colocar isso no projeto. O bom do nosso projeto... Sim, você tem que falar assim, o projeto custa tantos reais para fazer, mas e a parte do conceito, da ideia, né? Tem horas de engenharia que se gastaram aí, né? Eu diria que o bom do nosso projeto é que ele é muito versátil. Você consegue tirar alguns componentes. Por exemplo, você consegue tirar 2 sensores para deixar só o de gás de cozinha. Ou você consegue... um de enxofre. Também tem, na RoboCore também tem 3 em 1. Então você consegue muito diminuir essa margem de tipo 3 componentes e ficar muito poluído em um canto só e deixar só em um modo simples e único, que aí consegue diminuir o valor. Pessoal, mais um projeto aqui. Esse aqui é o grupo da Casa Automatizada. Nós vamos ver aqui com os alunos que idealizaram esse projeto da Casa Automatizada aqui da ETEC Perus, curso de Automação Industrial integrado ao ensino médio. Vamos falar com o Gabriel inicialmente. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Venho aqui mostrar para vocês a minha casa automatizada, da qual foi feita, primeiramente, meu grupo de TCC, Cauã, Youssef, Mariana e eu, Gabriel. Infelizmente teve outra pessoa que não veio, que é o Luiz Riquelme, que ele ficou doente, infelizmente não pôde vir. Mas assim, o nosso projeto envolve uma casa automatizada, da qual a gente prioriza a confortabilidade e a segurança, a qual é a segurança. Agora eu vou explicar aqui a parte dos componentes. A segurança. Em hotéis de luxo, sabemos que agora os hotéis de luxo não tem mais chave. Agora eles são através de cartões. Os cartões são distribuídos para aquelas pessoas que estão tendo acesso àquela parte do hotel, no caso. Ou seja, pode funcionaria mais ou menos assim. Cartão, tem um código dentro dele, certinho, e o RFID. Ele vai ler o código e liberar o acesso para nós da porta. Daqui quando a gente encostar, ó, fez o barulhinho, ele liberou a porta pra gente. Depois de 5 segundos, ele vai voltar ao microcontrolador e travar novamente a porta. Já encostamos. Vixe, encostamos. Cadê? Qual é o ponto? Só perto. Aí tudo. Peço desculpa a todos vocês em relação a isso, porque a gente já mostrou essa parte para mais de 10 voltas ele trava a porta. Só para liberar quando isso. O outro cartão. Às vezes, por exemplo, tem um vizinho e tem o mesmo sistema na casa dele. Daí ele vai lá, vou na casa dele, vou encostar, vou liberar acesso. Mas não, porque cada cartãozinho tem diferente o código, como eu falei. Vai encostar, aqui, ó, pode ver, não liberou porta nenhuma. Ela continua travada daí. E nessa parte da segurança da trava, da porta, tá completa. Certo. Lá, janela.
Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação. Não esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal. Aqui nós estamos com o projeto Janela Automatizada do curso técnico de automação industrial. Nós temos aqui 4 alunos que escreveram os projetos, fizeram a parte de montagem, física, parte escrita, né? E eles vão falar um pouquinho para vocês aqui qual que é o objetivo dele, qual que é a ideia que eles tiveram, né, de estar fazendo esse projeto, qual é o intuito, né? Dentro desse cenário que vocês fizeram, falem um pouquinho dos objetivos que vocês queriam, a justificativa, conclusão quais os resultados que vocês alcançaram na construção desse projeto aí. Certo. Então, primeiramente, boa tarde a todas. Me chamo Pedro Henrique e eu faço parte do grupo da janela automatizada com sensor de chuva da sala do 3º ano A de automação industrial, junto com o Guilherme, com o Lucas e com o Moisés. Então, eu vou falar um pouco da motivação, do objetivo e do impacto que o nosso projeto visa, de uma forma geral, através de uma explicação para vocês. A nossa ideia nasceu de uma experiência vivida pelo Lucas, alguns anos atrás, e eu vou deixar ele explicar um pouco melhor essa experiência. A ideia surgiu por conta que, alguns anos atrás, a minha casa acabou alagando por conta de uma chuva muito forte e inesperada. Então a gente teve a ideia de fazer o sensor de chuva, a janela com sensor de chuva automatizada, por conta que a maioria da chuva entrou pela janela, alagando a parte da casa, tudo, fazendo também o meu rio, que fica do lado da minha casa, alagar também. Então, tipo, no desespero, tipo, de botar tudo pra cima, pra não molhar muita coisa, a gente acabou deixando a janela aberta, o que resultou deixando a água entrar cada vez mais. Bom, o professor Félix, ele deu uma ideia muito boa para nós usar naquele tipo de janela ali, que seria colocar um cano, uma haste de metal, para poder utilizar um motor, só que um pouco mais pesado, não um motor desse aqui, porque ele é mais para movimentar o disco mesmo, para poder usar como exemplo, mas utilizar um motor um pouco maior e um mais robusto, para poder movimentar tanto essas 3 abas de janela ou aquelas 4. Só que seria um projeto um pouco mais para frente, assim. E como resultados, como o senhor falou, a base da ideia, a gente visou uma automação residencial, né? Mas como é uma ideia que possui um grande processo de evolução, e tudo que é bom, né, realmente dá para melhorar, a gente visa futuramente passar esse projeto para empresas e incrementar isso dentro do meio industrial, para ser uma forma de ajudar e reduzir cada vez mais os custos, porque em empresas também é necessário esse tipo de serviço. E fora isso, a gente visa, na hora da automação residencial, acabar gerando uma melhor qualidade de vida futuramente, falando a planos de longo prazo, para todos aqueles que adquirirem a ideia. E também, através da comodidade maior, gerar menos conflitos e tudo mais. Então, esses são os resultados que a gente busca, além de toda uma redução de custo de energia, toda uma redução É só isso mesmo, é só a gente agradecendo pelo seu auxílio, Eduardo. Obrigado pela oportunidade, né, mais uma vez. E espero que o nosso projeto, quem sabe, futuramente cresça e tudo mais. E é só isso mesmo, tá bom? Falo com todo o nosso grupo. Parabéns a todos, valeu, obrigado, gente. Valeu.